E teve demandas que foram adicionadas por causa da pandemia? Assim, eu sei que a mudança para o online, né? Mas teve projetos que vocês começaram ou se envolveram por causa da pandemia? Pela missão Avalanche, o que eu posso dizer é que a gente começou o desafio de como que a gente lida com os alunos que não conseguiram voltar para casa ainda. Porque imagina, vários aeroportos com uma demanda enorme de gente querendo voltar para suas regiões e de repente o aluno tem passagem para abril, porque ia ficar para a escola de aconselhamento, seguida da de sexualidade, e agora tem que antecipar, só que ele e mais um tanto de gente, certo? Então, esse foi o primeiro desafio, foi uma atividade extra aí para nós, logística, né? Mesmo. Toda a questão operacional de como que você faz isso, porque ficam alunos agora remanescentes na base missionária, que precisam de refeição, que precisam de segurança, que precisam de um protocolo que estava sendo construído pela humanidade ainda. Então, não era construída pela base missionária, era pela humanidade. Ninguém sabia, né, de nada a respeito. Então essa aí foi uma atividade a mais. Aí a própria questão de como que a gente vive agora em lockdown, não é? Porque a gente, em seguida veio um decreto aqui e eu lembro que a proposta era, olha, 15 dias sem sair de casa. E aquele desespero, como assim 15 dias? Como que a gente sobrevive 15 dias sem sair de casa? Já faz mais de um ano isso. Estamos há 2 anos. Exatamente. E aí os desdobramentos de tudo isso, né? Porque veio um tanto de coisa seguido. Então, por exemplo, uma preocupação foi a questão da violência doméstica, não é? Porque mexeu com a cabeça de muita gente, os hábitos foram mudados, a economia mudou. Então, como é que você lida agora com essa nova dinâmica? A questão da depressão, os pensamentos de morte, não é? As inclinações para a própria questão da morte, o pânico. Então, tudo isso acaba desembocando em áreas que normalmente são áreas de atuação do cenário de missões urbanas. Então, realmente, eu diria, não eram novas questões, além daquilo que a gente já lidava, como isso que eu pontuei. Né? Mas agora na dimensão, porque agora fica uma escala global, não é? Fora isso, pela estante da André, a gente já tinha lançado a escola, o curso de sexualidade online, mas a gente tinha previsão de já gravar outros módulos. Então a gente teve que se adequar agora a esse formato aí de isolamento e tudo mais, mas continuar a gravar os módulos. Então foi um avanço no sentido da gente ter conseguido liberar outros conteúdos. Então a gente começou a pandemia com um módulo, a gente termina agora, pelo menos até esse momento, já com 4 gravados. Então acredito que tenha sido um avanço. Mas outras questões também foram acontecendo, não é? Eu diria que o desafio mesmo de como que você lida com, por exemplo, como que você faz aconselhamento agora à distância? Como que você faz o trabalho agora de evangelismo à distância? Eu ia te perguntar isso, porque assim, a gente estava aqui também numa fase de um grupo nas missões urbanas, né? Tanto a gente atuando num bairro, tem um bairro aqui em Bragança que a gente adotou, ele chama Maranata. Olha que nome maravilhoso, né? E a gente adotou esse bairro e a gente estava fazendo ações em bares, né? Evangelísticas mesmo. E aí, de repente, a gente se viu de mãos atadas, né? Porque você não tem como quebrar uma regra municipal para evangelizar, né? E aí a gente viu naquela situação, como é que vocês fizeram? Porque missões urbanas era muito face a face, né? Toque. Muito visceral, né? Muito visceral, né? Como é que vocês fizeram? Então, não é nem como a gente fez, é como a gente tem feito. Procurado fazer. Que vai fazer por um período, né? Porque tudo vai ter que ser repensado, né? Porque a humanidade não vai ser mais a mesma, não é? Os relacionamentos foram drasticamente impactados. A própria vida de igreja, quanto impacto chegou para ela, você é melhor do que eu para dizer, por se tratar de pastor de igreja local, inclusive. Mas
essa é uma questão que a gente tem pontuado demais nas nossas reuniões aqui de equipe de trabalho. Por quê? Porque não é só a questão do distanciamento físico que a gente tem que pensar, né? A implantação dos protocolos sanitários e tudo mais. Mas a gente tem que redesenhar todo o desempenho, todo o desenvolvimento desse cenário de missões urbanas, né? Porque as demandas continuam aí, os índices continuam assustadores, não é verdade? Então, nós temos inúmeros desafios como humanidade para lidar, não estou falando nada novo. Então, para nós que trabalhamos com missões urbanas, que até então a gente tinha desenvolvido, digamos assim, uma familiaridade com algumas abordagens, agora não tem mais como. Então, por exemplo, dia 18 de maio a gente faz, pelo menos no mês de maio, não só no dia 18, mas o mês de maio, especial no dia 18, a gente faz ações de intervenção urbana com relação à proteção de crianças e adolescentes no que diz respeito à violência sexual. Tá, e agora? Agora a gente não vai mais para a praia fazer isso. Não é? Agora a gente não vai mais para as escolas estão fechadas. Então, mas nem por isso as crianças e adolescentes correm menos risco. Aliás, muito pelo contrário. Mais risco. Estão mais expostas, até porque e é como os números mostram, né? Que boa parte das práticas de violência sexual contra criança e adolescente são cometidas por pessoas do conhecimento da criança. Então são pessoas normalmente da família. Isso significa então que crianças e adolescentes estão em casa com possivelmente seus agressores, certo? E se antes elas tinham algum sinal que poderia ser observado, por exemplo, por alguém da escola, por alguém da turma, de amigos, reuniões de família, agora não tem mais, porque está todo mundo dentro de casa. Eu digo assim, para quem pode estar dentro de casa. Então, realmente, nós temos que repensar. E a pergunta é, como que a gente tem feito? Bom, aquilo que ainda dá para fazer, a gente está procurando fazer. Então, por exemplo, a Missão Avalanche tem um projeto chamado Ninho, que é focado na questão do imigrante, na questão das pessoas em situação de refúgio. Então, isso ainda é uma demanda extremamente, eu diria que desafiadora para a humanidade, né? Aqui no estado do Espírito Santo não é diferente. Então, isso aí está acontecendo, não é? Então, como é que você lida agora com a questão de pessoas fugindo dos seus países, procurando arrumar um lugar seguro para viver, para sobreviver, chega num país agora novo, né? Novo, com uma nova cultura, pelo menos comparado ao que carregava até agora na sua história, e ainda num cenário de pandemia. Entende? Então, assim, são desafios. Então, essa é uma área na Missão Avalanche que trabalhou durante todo o período que teve início a pandemia.